Saber montar uma carteira diversificada pode ser fácil para uns e mais complicado para outros. Paciência e tempo para pesquisar quais as melhores aplicações financeiras é um dos degraus a subir. Porém, tem quem não tenha uma coisa e nem outra. Ou então, o assunto pode não ser algo tão interessante para o investidor ou para a investidora, o que acaba sendo uma barreira na hora de buscar mais informações. Como alternativa, o investidor pode ter um consultor de operações financeiras ou optar por um robô de investimentos. O primeiro está, na maioria das vezes, ligado a uma corretora. Já o segundo, por uma gestora ou banco. O objetivo é ajudar na decisão onde apostar as suas moedas. O assunto pode parecer estranho, já que ainda é um mercado novo no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já tem vida própria há pelo menos uma década. Segundo a consultoria TrendForce, a estimativa é que o mercado global de robôs consultores cresça em média 75% ao ano. E se engana quem acha que somente os investidores menos experientes recorrem à ajuda de um robô. Os mais experientes também, já que a combinação de fórmulas e sistemas de cálculos nos algoritmos são mais exatos do que a subjetividade humana. Mas aí fica a dúvida: será que os robôs são mais assertivos do que os humanos na hora de escolher um investimento? Será que eles sabem mesmo adequar a carteira de acordo com o perfil, seja ele conservador, moderado ou arriscado? No Cafeína de hoje, desvendaremos tudo isso e muito mais depois da vinheta. Conheço muitos economistas, matemáticos que trabalham com robôs e sei como eles fazem essas fórmulas, ainda mais combinando com o perfil. É um trabalho bastante respeitável. E como tudo, quase tudo que tem uma fórmula, você sabe qual é a fórmula da água benta? Foi uma introdução assim tão introspectiva, tão séria, com esse semblante tão assim compenetrado que não estava esperando, não sei. A fórmula é H-Deus-O! A editora mandou essa piada, Carlos Alberto, muito bom. Vamos lá, vamos trabalhar, vai. Olha só, os robôs advisors, ou robôs consultores, são uma ferramenta de investimentos que tem a inteligência artificial como base tecnológica. De forma simplificada, é uma carteira de investimentos personalizada feita a partir de um conjunto de algoritmos. Antes, esses algoritmos usam as informações fornecidas pelo usuário para criar uma carteira diversificada de acordo com o perfil. E esse robô de investimentos parte de mecanismos, como o Doni falou, de inteligência artificial que são usados por várias empresas, como Google, Facebook, e a partir do comportamento e das informações coletadas do usuário, é então traçado o perfil do investidor, seja ele conservador, moderado ou agressivo. Só depois de ter todos esses dados, aí que o robô começa seu trabalho. Exatamente. E o foco é diversificar os investimentos. Com essa automação, é possível fazer aplicações em diferentes ativos e sem precisar pagar por um gestor humano. É claro que as máquinas não tomam decisões sozinhas. Toda a estratégia que é executada pelos robôs é antes desenhada e aprimorada por seres humanos, evidentemente. E se eu fosse fazer uma analogia, seria o de trabalho em equipe. A tecnologia, neste caso, estaria dando uma mãozinha aos humanos, já que, obviamente, são capazes de fazer análises sobre onde investir. Porém, a velocidade para interpretar os dados e analisar onde é mais indicado é a grande vantagem do robô, e também você não precisa ficar pagando o robô, né? O ser humano custa, às vezes tem aquele conflito de interesse quando ele faz parte de uma corretora, o robô pode ser programado para não ter. Bom, para começar a usufruir da tecnologia, primeiro, o investidor deve procurar um banco ou uma corretora que ofereça o serviço e preencher um formulário virtual. Com os seus dados no sistema, será definido se o seu perfil é mais agressivo, mais arrojado ou mais conservador. Feito isso, os recursos são transferidos para a corretora ou para o banco e o algoritmo passa a procurar as centenas de modalidades existentes e as que estão mais aderentes, mais adequadas, mais de acordo com o seu perfil. E pensando nisso, Dani, a Isinvest adquiriu a Verius. A Verius é uma gestora de investimentos focada em inteligência artificial. A empresa, que tem 400 milhões de reais sob custódia, tem um time que se propõe a entregar soluções focadas
em investimentos de médio e de longo prazo. A ideia é basicamente representar o cliente que prefere delegar a missão de investir o seu dinheiro. É isso, Sami. Aliás, o Felipe Sotomayor, que é CEO da Verius, diz o seguinte: para entender o que difere o serviço de uma gestora de uma corretora de valores é bem simples. Se a corretora é o supermercado dos investimentos, com todos os ingredientes disponíveis lá nas prateleiras, a gestora é o restaurante que prepara e serve o prato completo já harmonizado. E nesse caso, só o que o cliente precisa fazer é poupar. E para preparar esse prato harmonizado, a Verius tem um time de analistas e de 11 robôs, estão me dando. 11 robôs. É Warren Buffett. Eles se chamam Wesley. Cada um desses 11 tem uma função. O fato é que eles estão agora disponíveis para ajudar o time de especialistas a atenderem os clientes. Então, Wesley, seja muito bem-vindo à Easy Invest, e os investidores terão acesso a uma carteira inteligente que distribui o dinheiro em até 5 classes de ativos diversificados. Aí a gente está falando renda fixa, renda variável, e a performance dessa carteira supera muito os principais fundos multimercados brasileiros. Se você quiser entender melhor, vamos ver como funciona a ferramenta. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona a plataforma da Verius por dentro. Ou seja, que tipo de gráfico e informações vocês vão ter acesso depois que vocês mandarem dinheiro para a conta e começarem a investir com a gente. Eu peguei uma conta de um cliente de verdade, são dados reais, claro que não vou mostrar o nome dele, mas acho que vai dar uma visão boa de como é que funciona. Vou mostrar para vocês, vamos lá? Vamos começar pela tela de visão geral, onde a gente tem aqui basicamente o saldo, o ganho e a alocação do cliente. É importante ver que tem a data definida, ou seja, as informações estão atualizadas até essa data que está marcada aqui. E você tem o saldo dividido entre aquilo que está alocado em ativos e aquilo que está em caixa. Os ativos são realmente os investimentos e o caixa é um dinheiro que está na sua conta da corretora. Você pode ter também uma outra linha, uma terceira linha aqui, que são os ativos em liquidação. Quando você faz uma venda no mercado financeiro, às vezes um ativo demora para chegar na sua conta e esse dinheiro fica em liquidação e aparece aqui. Tá? Logo depois você tem o ganho bruto, desde o começo da carteira, e a rentabilidade também desde o começo. A rentabilidade sempre é um percentual sobre o patrimônio aplicado. Se você abrir aqui, você tem diferentes períodos, 90 dias, 6 meses, 12 meses, e essas linhas também só vão aparecendo conforme você vai ficando com a gente tempo suficiente para a gente ter esse tipo de informação. Embaixo tem o gráfico de alocação para ver como é que está distribuído o dinheiro entre as diferentes classes de ativos e o marcador do nível de risco dessa conta. Esse balãozinho no canto é o balão do chat, onde você consegue falar com o nosso time de atendimento. Na aba de posição, você também tem a data, ou seja, para sempre lembrar, essa informação que você está vendo é desse dia que está marcado no alto, e você vai ter aquela penúltima informação que era a alocação detalhada. Dentro de cada classe de ativo, quais são os ativos que você tem que estão ali dentro. E se você reparar, para uma mesma classe, por exemplo, a renda fixa pré-fixada, você vai ter vários vencimentos diferentes. Por que isso acontece? Um dos motivos é que conforme você vai depositando, a gente vai comprando o que está disponível, mas também é porque a gente faz a gestão do duration, que é mais ou menos como se fosse o vencimento médio dessa posição. Quanto mais longo o vencimento, maior o risco em tese da posição, quanto mais curto, menor o risco, apesar de ser renda fixa. Estou falando aqui de risco em termos de oscilação de preço. E a gente tem um vencimento médio-alvo, a gente gerencia isso para você, comprando diferentes vencimentos para a sua exposição a risco ficar correta. Você tem as 5 classes de ativos e também o valor que está disponível em caixa. Na aba de rentabilidade, você tem 2 gráficos. O primeiro é um gráfico da rentabilidade total, que vai te mostrar a rentabilidade da sua carteira. O que é a rentabilidade da carteira? Ela é a rentabilidade ponderada de todos os ativos que você tem nessa carteira. Então você vai ver ao longo do tempo a performance da carteira em percentual comparada com o IPCA, que é o indicador de inflação oficial, e também o seu ganho bruto em reais até aquela data. Passando o mouse pelas diferentes datas do gráfico, você vai ter diferentes datas, ou o dedo se você tiver no celular. No gráfico por ativo, você tem a informação também ponderada, mas não é mais da carteira como um todo. Tem a carteira como um todo na linha azul, mas você tem cada uma das classes de ativos. Então lembra que a gente viu que dentro de cada classe tem vários ativos? Aqui tem a rentabilidade ponderada dos ativos de cada uma daquelas classes. Na legenda a gente tem aqui as cores que cada uma significa. E embaixo, independente de qual gráfico você está vendo, você vai ter o ganho por mês, em percentual e em reais também. Na aba de movimentações, você vai ter basicamente as movimentações relevantes de caixa da sua conta. Os depósitos que você fez, os resgates, a saída do dinheiro para a sua conta corrente, e também os pagamentos de juros dos seus títulos do Tesouro Direto. Uma coisa que é importante saber, e eu vejo muita gente se confundir, é que o recebimento de juros ele não é a rentabilidade. Esse dinheiro, a gente já considera ele como rentabilidade conforme o valor do título vai aumentando.
O momento do pagamento de juros, na verdade, só significa que o valor saiu do título e foi parar na sua conta. E aí a gente reinveste ele comprando outros títulos ou outras classes de ativos para você. A aba de transações tem um gráfico que eu considero o do mais interessante de toda a plataforma, porque ele é um gráfico de evolução do seu patrimônio. Então, no caso desse cliente, a gente consegue ver que no começo ele tinha menos de 15 mil reais, com o tempo ele acabou fazendo outros aportes e ficou com quase 40 mil reais, depois de algum tempo chegou a 100 mil reais e hoje já é um cliente que está com mais de 200 mil reais com a gente. Além disso, as cores indicam como está dividido esse dinheiro entre as classes de ativos. Então você tem na legenda do gráfico o valor por classe de ativo, o valor em caixa e o total dessa posição desse cliente, dia a dia, desde o começo da história dele com a gente. E embaixo você tem as transações de compra e venda. E se você abrir alguma dessas datas, você vai ver o que foi comprado ou vendido para você naquela data e em que valor. Na aba de custos, você tem uma informação que é bem inédita em termos de mercado financeiro, que é realmente quanto você está pagando em reais em cada tipo de custos. Em geral, no mercado financeiro, os custos são em percentual e você não sabe exatamente quanto está custando. Interessante, hein? Gostei desse vídeo, bom para bater um panorama aí. O Wesley. Verius era grande referência já no mercado, né? E muito bacana essa união aí. O trabalho que sobra para quem usa o recurso é só poupar e enviar o dinheiro para a corretora, fazer a transferência. Não precisa se preocupar em ficar escolhendo onde investir a cada novo depósito. Ou seja, é uma alternativa principalmente para investidores com uma menor experiência no mercado financeiro ou que não tenham tempo ou não tenham a vontade de ficar fazendo análises do mercado e tudo mais. Você consegue usar esse elemento, esse artifício que te dá uma solução muito prática, né? Independentemente da forma escolhida de investir, a diversificação é a palavra-chave para construir uma boa carteira. E para isso é necessário ter algum volume de recursos para se conseguir acessar mais ativos, um número maior de ativos. E é uma maneira de maximizar ganhos, minimizando perdas. Bom, sabe o que eu estava aqui pensando, Boy? Como a gente está evoluindo, né? Quando o assunto é investimento pessoal, em um país em que a educação financeira não é ensinada nas escolas e é um elemento tão importante ao longo da nossa vida, né? Quantas coisas a gente aprende e acaba não aplicando na prática, e esse que é um elemento tão importante, a educação financeira, sim, a gente muitas vezes aprende ali no erro, no acerto, exatamente, ao longo da vida. Você que é um professor, um catedrático, não é? Imagino que tenha também essa percepção, sim, não é? A gente tem que evoluir muito, né? E agora não é só a educação financeira, entra a inteligência artificial, que já está presente na vida de muita gente, mas a gente vê cada vez aplicada a várias áreas. Nos Estados Unidos, que foram os pioneiros em robôs de investimento, eles já gerenciam aí aproximadamente $1 trilhão. E no Brasil, esse valor chega na casa de R$1,5 bilhão, então muito espaço para crescer. E a gente tem percebido também no Brasil que a evolução desse mercado de investimentos tem sido muito interessante, muito avançado a passos largos, né? Fico imaginando que há alguns anos as pessoas investiam só seguindo as orientações do gerente de banco, por exemplo. Aí depois só de assessores de investimento comissionados, né? E aí o que acontece? Esses modelos vão ficando ultrapassados, as soluções ficam mais eficientes e quando você tem alguém que ou só é comissionado ou alguém que não é comissionado, mas tem que selecionar para quem faz indicação, acaba beneficiando aqueles clientes de alta renda e quem não tem alta renda, quem é um investidor iniciante, um investidor que está entrando no mercado ou que não tem um recurso tão grande assim. Como fica? Fica desassistido? É complicado, o pequeno investidor precisa contar também com alguma estratégia e nessa hora eu vejo que a inteligência artificial pode ser um grande ganho para aproximar. Afinal, um robô trabalhar para uma pessoa, para milhares, para milhões de pessoas é a mesma coisa. E a gente tem que lembrar, né, Doni, que temos hoje mais de 3 milhões de pessoas físicas na Bolsa. Muitos ingressaram na B3 depois do início da pandemia, que foi em março. Pra ter uma ideia, subiu mais 52% o número de CPFs. Então, cada vez mais precisamos falar de meios para o pequeno investidor investir de uma forma estratégica, de uma forma que trabalhe com a otimização do binômio retorno e risco. E aí, muitos podem perguntar, mas
Será que a inteligência artificial pode tirar o emprego dos analistas financeiros? Dependendo do analista, pode. Dependendo do analista, não. O robô precisa de insights. Agora também é a mesma coisa você não querer mandar e-mail para não tirar emprego do cara do correio, né? Sim, a tecnologia veio para melhorar. Eu acho que os bons profissionais vão se reciclando, vão se ajeitando, vão às vezes ajudar a desenvolver algoritmos para os robôs. Então, faz parte da evolução e é bom para a sociedade. Mas aí é importante frisar que o fato de ter a comodidade do serviço de um robô investidor não significa ausência de conhecimento, ou que você pode simplesmente lavar as mãos e falar, não quero nem saber. Não, não é isso. A responsabilidade dos investimentos ainda é do investidor, da investidora. Ele dá o aval para a inteligência artificial fazer os aportes. É como diz aquele ditado, né? Sempre é bom conhecer o terreno em que a gente está pisando, principalmente quando isso interfere diretamente no nosso bolso, com o nosso patrimônio, com a nossa perspectiva de futuro. É um tema interessante, fica aí a dica para você pesquisar. Boa novidade, parabéns aí para o time da Easy Invest, né? A gente faz parte, mas a gente tá no braço de comunicação, do Invest News e outras coisas de conteúdo, então muito legal, gostei bastante. Hora de chamar o Giro de Notícias. E a famosa marca Hard Rock Café está planejando a abertura de 6 hotéis no Brasil nos próximos anos. Entre os projetos mais avançados está o Hard Rock Café Fortaleza, no Ceará, e o Hard Rock Ilha do Sol, no Paraná. Ambos os empreendimentos têm um valor geral de venda projetado para R$1,5 bilhão. Unidades em São Paulo, Foz do Iguaçu e Recife também estão nos planos da companhia americana. Ouvir vacina em pó? A farmacêutica Pfizer pode ter encontrado uma forma de driblar os problemas de transporte para sua vacina desenvolvida com a BioNTech. Por ela utilizar uma tecnologia que precise ser mantida em temperatura de até 75 graus negativos, está sendo desenvolvida uma versão em pó, o que facilitaria o seu transporte. Com isso, o composto do imunizante poderá ser armazenado a temperaturas menos intensas. A nova versão deve ficar pronta no segundo semestre deste ano. A ideia é que também imunize contra as novas variantes da Covid-19. E a Apple anunciou que vai abrir um centro educacional de tecnologia para negros em Atlanta, nos Estados Unidos. Essa seria uma iniciativa da companhia que busca equidade e justiça racial através de sua marca. Tim Cook, o presidente executivo da gigante americana, disse que o investimento na iniciativa seria de ao menos $100 milhões. O instituto vai focar em comunidades carentes e universidades historicamente negras. Nele, os alunos poderão seguir em cursos desde inteligência artificial até empreendedorismo. Muito bem, agora depois dessas notícias vamos direto ver como foi o fechamento do mercado. Pode rodar. O Ibovespa perdeu a marca dos 122 mil pontos nos últimos minutos do pregão da quarta-feira. O índice fechou em queda de 1,67%, com as blue chips como Vale, Petrobras e bancos pressionando negativamente. As ações do Banco do Brasil tiveram queda de cerca de 5% após rumores de uma suposta demissão do presidente do banco, André Brandão. Outras baixas do dia foram lideradas por Usiminas e Petrobras. Já as maiores altas foram lideradas por MRV, PetroRio e Eneva. Enquanto isso, o dólar fechou em queda de 0,22% aos R$ 5,31. Missão dada, missão cumprida. O dia hoje... Atenção, plantão, não podemos encerrar este programa Sammy Boy porque tem uma informação importantíssima. Pois é, a gente estava saindo da gravação, estava já se preparando para adentrar a redação. Niki, lembramos uma coisa muito especial. O que, Doni? Uma data emblemática e que precisa ser registrada aqui. Então demos este plantão Invest News e melhor do que ficar falando é mostrar um pequeno material simbólico, mas de coração que fizemos para celebrar este momento, certo? Certo. Roda, Zanotto. A equipe do Invest News tem um recado para você.
continuem nos acompanhando nesse segundo ano. Valeu, pessoal! Completamos, Sammy Um Boy. ano, obrigado aí para quem nos ajudou. Somos bebês do YouTube, mas é o primeiro ano de muitos, assim esperamos. E contamos, obviamente, com a sua audiência, com a sua parceria. E é isso, só tenho a agradecer. Foram 12 meses muito intensos, um projeto que nasceu de uma ideia, do zero, de um rascunho no papel, e hoje se tornou esse canal com mais de 200 mil inscritos, com um site que tem muitos visitantes, com views extraordinários, enfim, já estamos aí com um desempenho muito superior ao que nós mesmos poderíamos ter imaginado lá há 12 meses. Então, obrigado por ter feito parte dessa história, que venham ainda muitas outras histórias, episódios, programas, uma grade sempre completa aqui que a gente te ajude no dia a dia a tomar decisões financeiramente inteligentes e investir de forma correta seu dinheiro, hein? E nos vemos aqui no Invest News. Tchau, tchau.